você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 46º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos mais detensos em gigahertz.fm/apoio. O pessoal que recebe o link da live, ajuda a escolher o título e também tem a edição sem edição. A gente acaba de gravar e já publica a edição sem edição, ou que seria o bootleg, se fosse o pessoal da equipe falando, com os erros de gravação, a gente combinando o jogo, as tropeçadas aqui, às vezes sobra um palavrão ou outro, e é sempre divertido. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes, tem o Claro, se encontrou na semana por aqui, o Rambo e o Coca. Tudo bem com vocês? Olá! Excelente! Saudade de vocês, obrigado Arthur de Vigir por ter me substituído, enquanto eu estava em missão não secreta. A Lari teve um congresso em Salvador, eu falei, quer saber? Vou junto. Aí eu fui pra conhecer a cidade, eu fui quando era criança só. Mas eu tô com medo de uma coisa, eu quero ver se vocês me ajudam, porque tava bem calor, né? E a gente pegou um quarto que era de frente pro mar. E a janela não fechava direito. Então o calor entrava bem ali, a maresia entrava bem ali. Aí no primeiro dia nesse quarto, o que a gente fez? Falou, bom, a gente vai sair, então a gente deixou o ar-condicionado no talo pra estar bem gelado a hora que a gente voltar. A gente deixou e o ar ia, tipo, ele se sinalizava 10 graus. Eu acho que não chegava a 10. Mas tava uns bons 15, assim. Ou até, não, menos, uns 12, sei lá. E a gente saiu, a gente voltou. A hora que a gente entrou no quarto, tava tudo condensado. A parede, o chão, o meu Mac, o microfone, a bolsa, as roupas, toalha, a cama, tudo. Eu tô morrendo de medo das minhas coisas pararem de funcionar. É um medo válido ou foi só o susto? Eu diria o seguinte, você não tava com o iPhone lá, né? Porque se tivesse com o iPhone lá, verificava se ativou o sensor de umidade. Verdade. Você sabe que os Macs mais novos têm os Mac, mas eu acho que o M2 não, é só o M4 que tem. Então se eu sumir é isso. Olha, condensou. Eu não sei se o Coca tem experiência com isso. Eu nunca tive experiência de condensação no Mac especificamente, mas o que eu teria feito, eu não sei se é tarde demais ou não, eu teria aberto a tampa de baixo do Mac, que você pode abrir, não tem problema nenhum, só pra ver se por dentro não tinha, mas eu acho difícil ter dado condensação por dentro, eu acho que deve ter sido só por fora mesmo. É, na superfície gelada do alumínio e, na verdade, o meu canário na mina, existe essa frase em português, são esse bando de teclado que eu comprei ultimamente, que é tudo meio mequetrefe, e eles seguem funcionando, tava molhado igual. A mesa, parecia que tinha jogado um balde d'água em cima da mesa, tava ridículo, tava tudo molhado. Então, eu sequei eles, a basezinha que eu uso aqui do Mac pra elevar, né, também, tava tudo molhado, mas ele, na hora que eu abri, ele por dentro mesmo, é que eu não sei, minha mão já tava úmida, né, de ter encostado em tudo e falado, meu Deus, né, mas eu acho que ele não tava pelo menos tão úmido quanto tava lá de fora. Mas, cara, que desespero. E aí, o que eu fiz foi peguei a cortina, enfiei a cortina entre a janela e o batente ali pra isolar. A gente deixou o ar ligado numa temperatura habitável, mas ainda assim frio, pra poder ele secar de verdade o ambiente ali. Ajudou, mas nossa, que desespero que eu vi aquele Mac ensopado, suado, sabe assim? Na hora que você falou, eu pensei, nossa, mas você transformou o apartamento numa fábrica de nuvem, né? O iCloud tava lá, eu fiquei imaginando a pessoa do apartamento de baixo ou de cima, não sei, olhando pra fora, nossa, nublou hoje, hein? Que coisa! E era o ar-condicionado fazendo nuvem. O espelho, cara, parecia uma sauna. Falei, meu Deus, what have we done? Exatamente. Agora, já que esse episódio tá saindo na Black Friday, além de meias, que geralmente é o que a gente tem comprado de Black Friday, vocês têm alguma coisa que vocês estão de olho? Ou ao contrário, estão de olho nas coisas de vocês? Como é que tá? Olha, eu quero que estejam de olho nas minhas coisas. Quer dizer, depende de que coisas, mas mais especificamente, o AirBuddy está participando de uma promoção de Black Friday. Eu não estou fazendo promoção própria do AirBuddy, porém, o AirBuddy está em um bundle de Black Friday, que é do pessoal do app Unclutter. É o bundle Space Time, que tem uma temática bacana de viagem no tempo e tal, mas não é porque são apps antigos, tá? Vou deixar isso bem claro. Talvez porque são apps do futuro, mas enfim, você acessa aí o link, a gente tá deixando aí nas notas do episódio, e tem lá diversos apps que você pode adquirir por um precinho
muito do camarada. E dentre esses apps está incluso o AirBuddy. Basicamente assim, se você comprar todos os apps do bundle, você vai pagar $74, sendo que se você fosse comprar todos os apps do bundle individualmente, custaria $309. Então você economiza uns 200 e poucos dólares, tá valendo a pena. E não tem só AirBuddy lá, pra quem, não, mas eu já tenho AirBuddy, ou não quero AirBuddy, tudo bem. Mas tem o Bartender, tem o CleanShot X, Daisy Disk, Keyboard Maestro, tem vários apps que a gente já falou várias vezes aqui, que são muito bons. Então acho que vale a pena dar uma olhadinha. São 13 apps no total e todos muito bons. Eu fui vendo ali e falei, nossa, esse eu já tenho, devia ter esperado. Nossa, esse eu já tenho, devia ter esperado. Nossa, esse eu já comprei, devia ter esperado. Tirei proveito esse tempo todo, eu sei disso, mas... Tem o Text Sniper, né, que acho que o Coca falou dele faz um tempinho também, não? Eu já usei também. Então Do ACR. Tem várias figurinhas carimbadas aqui, vai dar mais piadinha. E é claro, dá aquela moral pro Rambo, né? E quem tiver nessa de, esse aqui eu já tenho, esse aqui eu já tenho, presente. Tá? Seu amigo aí, sua amiga que usa Mac, sabe, poderia se beneficiar de uma automação ali com o Keyboard Maestro, alguma coisa assim. Você pode dar de presente ou dar o bundle inteiro de presente. Imagina você chegar pro seu amigo, aqui ó, tô te dando aqui 13 apps de presente. Tô te dando vida. Exatamente. Como diria o Coca. Nesse bundle do Unclutter, tem o Unclutter? Tem o Unclutter também. É importante mencionar isso. Tem tá vendo aqui, o bundle tem um aplicativozinho que é Michuruca, mas que eu usava demais, hoje eu acabei substituindo, né? Tem a IA que faz um pouco dessa função, mas é o Text Soap, né? Que ele limpa. Às vezes você tem um texto que tem espaço duplo, que tem cliques, né? Que você precisa... Tira pra mim todos os e-mails, tira pra mim todas as URLs. Já usei muito pra fazer essa manipulação mais básica de texto, mas hoje a IA substitui, né? Dá pra você fazer por IA, mas eu tenho um carinho muito grande pelo TextSoap. Já me salvou muitas horas, dias até de trabalho nessa limpeza, ensaboar o texto. Isso me faz pensar num faniquito que eu tenho por culpa do XKCD, que é um quadrinho chamado Invisible Formatting, eu acho. Que ele mostra uma situação que é assim, você seleciona a palavra not e um espaço depois, você dá o bold, fala, putz, não, vou tirar, deixa. Aí seleciona só o not e tira o bold. Você ficou com um espaço em bold eternamente escondido ali. Nossa, eu tenho muito esse faniquito. E eu nem tinha visto essa tirinha, mas isso me dá um incômodo real. Assim, é bizarro. Porque você vê, às vezes, que o espaço é um pouquinho maior, porque o espaço tá em bold, aí o espaço fica maior. Cara, você acabou de me lembrar que eu esqueci de tirar foto de uma coisa do hotel que eu achei muito engraçada. O lobby era o piso L. Aí do lado do elevador tem a plaquinha do L. Só que tinha caído, não tinha um L. Colocaram um 7 de ponta cabeça. Então era um L todo torto assim. E parecia um L e eu ia tirar foto e esqueci. Cara, o meu elevador do meu condomínio aqui tem uma coisa dessas, que ele tem aquele displayzinho que vai mostrando o andar. E aí tem o G de garagem, só que o G é um 6. Ninguém me convence que aquilo é um G. E aí, sabe o que eles fizeram? O 6, o sexto andar, em vez de ser um 6, é um 9 de cabeça pra baixo. Putz! Onde eu morava tinha isso, era invertido. Essas coisas dão faniquito mesmo. Mas esse do XKCD eu vou deixar aqui na descrição só pra dar faniquito pra todo mundo também. Vocês nos acompanharem aqui, porque esse dói de pensar. Desculpe. Agora vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. No 404, no Encontrado, o Coca comentou como ninguém compra mais conteúdo e o Silas Monteiro falou, isso me fez lembrar de um outro episódio em que a gente mencionou que filmes comprados são apagados quando o licenciamento expira. Aí ele segue. Eu sou do tipo que ainda compra conteúdo, especialmente na Apple americana. Recentemente procurei The Commitments para assistir novamente, não encontrei na busca geral da Apple TV e achei que tinha saído de catálogo. Mas fui verificar na minha biblioteca e tava lá, mesmo tendo saído de catálogo. Então devo supor que isso tem prazo de validade? Então vai sumir algum dia, vocês acham? E quanto a livros digitais, eles obedecem também a mesma lógica? Vocês sabem disso? Eu acho que nesse caso, né, foi uma questão de realmente de prazo de validade, você comprou, tá comprado. O problema é quando ele sai da loja por questões legais, no sentido, você não pode ter esse livro aqui, né, foi retirado. Aí é apagado inclusive da biblioteca. Mas no caso,
um ano aqui vai ficar disponível publicamente aqui para assistir, e se você comprou depois de já acabar esse prazo, ainda vai estar disponível na sua conta por causa disso, né? Não foi fruto de um problema legal, né? Ou alguma briga, alguma coisa assim, como é no caso, por exemplo, do DivX, que está infringindo ali, né? Uma patente, né? Mas nesse caso, acho que não tem um prazo de validade, não. Esse caso do DivX é mais complicado porque é uma patente de uma tecnologia que é usada para distribuir o conteúdo, aí é bem mais complicado, né? Com relação a conteúdo propriamente dito, depende, como sempre depende, né? E aí depende da empresa e depende do tipo de licenciamento. Às vezes pode ter um conteúdo que não tá mais vendendo, mas você vai continuar tendo acesso porque o contrato de licenciamento permite isso. Eu acho que a Apple, especificamente, você não perde acesso a nada, mesmo que ela não esteja mais distribuindo aquilo. Isso vale, inclusive, para apps. Tipo, o app que você já comprou pode ter saído da App Store e, assim como disse o Coca, não sendo por motivos legais, de tipo, não, esse app aqui é ilegal, né? Aí você continua tendo acesso mesmo não estando mais disponível. Mas você não consegue baixar de novo se você quiser, você consegue? Consegue. O app que você já adquiriu consegue sim. Fica lá no teu histórico de compras. Entretanto, do histórico. O desenvolvedor ele pode solicitar que seja retirado, né? Eu acho que não, viu, Coca? Eu acho que mesmo o desenvolvedor pode ir lá e tirar o app da App Store. Ele pode fazer isso. Mas quem já comprou o app ou já adquiriu o app gratuito vai conseguir ainda baixar lá no histórico. Eu acho que pra conseguir tirar do histórico pra pessoa nem poder baixar, só se processar a Apple e ganhar, viu? Acho que não tem como tirar mesmo assim, não. Poderia até testar aqui, mas ia dar um pouquinho de trabalho. Ia ter que lançar um app. Até por uma questão, por exemplo, de compatibilidade. Eu tenho a versão 2. Ah, não, aí... Aí a versão 2 ela não vale mais, só a versão 3 está válida porque não tem servidores que respondem a versão 2. Aí eu acho que nesse caso o desenvolvedor ele pode chegar, tira aí essa versão 2 e tal, e aí sumiria do histórico da compra. Eu acho, não sei. Não, o que o desenvolvedor pode fazer é assim, o desenvolvedor pode optar por o usuário poder baixar a última versão do app compatível com a versão do iOS ou do device que a pessoa tem. Isso o desenvolvedor pode optar por tirar. Não, eu não quero, e aí se a pessoa for baixar vai falar, esse app não é compatível com o seu dispositivo, paciência. Mas você matar o app completamente, que a pessoa não consegue nem baixar no histórico de compras, eu acho que não tem como não. Não é uma parada que, tipo, a conta do desenvolvedor pode nem existir mais. Tipo, o desenvolvedor pode ter cancelado a conta de developer da Apple, o app vai continuar lá. Não quer dizer que vai funcionar, né? No caso de app é questão de 2 anos, 2 updates de iOS já para de funcionar. Então, já quebra. Não é muito API útil. Perde a licença, para de funcionar, vai apodrecendo, né? Uhum. Agora, no episódio 405, da semana passada, vocês falaram no comecinho sobre ter um home server e no final falando que as únicas soluções de fotos são o Google e a Apple. E o Gabriel Rosendo falou, garoteou, hein, Coca? Esperava mais de você. Aí ele segue, eu até continuo usando o Google Fotos desde o Picasa plano pago, mas vi que eu tenho cada vez mais e subindo o plano, né, que tá batendo no limite ali de tempos em tempos, e com o servidor em casa resolvi usar o Google, ainda pago, com qualidade otimizada e original em casa mesmo com um NAS. Aí usando a estratégia de backup 321, aprendida com você, Coca mesmo, inclusive, ele falou que faz isso e que hoje tem mais boas opções aí, mais de quantidade, né? Tem múltiplas boas opções aí. Gabriel, você tá correto, tem várias ótimas opções, mas nenhuma delas é zero. Nenhuma delas é zero no sentido de zero atrito, de zero passos, né, de automático. Você tem que jogar essas fotos de alguma maneira no teu NAS, né? Então, ali uma vez por semana, depois das viagens, né, tem um processo, conecta um cabo, tem um processo de transferência. E ali a solução de foto é automática, né? De você... No Android você até vai ter um pouco mais de flexibilidade, mas não tem um jeito de você... Se tiver, me corrige aí, que eu posso estar garoteando de novo, Gabriel. Mas de você abrir a tua câmera nativa, tirar uma foto e ela aparecer dentro do teu NAS magicamente.
e com qualidade lá, full zona, assim, sem atrito. Até o Google você precisa abrir de tempos em tempos. Se você não abrir o Google de tempos em tempos, ele não vai fazer isso na Apple, né? Ela não vai fazer a sincronia. A gente volta aqui naquilo que eu sempre falo também sobre esse assunto, que é muito pertinente o comentário do Gabriel, porém, eu nunca recomendo esse tipo de coisa pra ninguém. Eu acho que esse é o tipo de coisa que, se você sabe o que você tá fazendo, você faz e você assume os riscos. Porque você ter o seu NAS em casa lá, com as suas fotos originais e tal, é muito legal, porém, a responsabilidade é toda sua, e se der algum problema, você que vai ter que resolver e você não vai ter ninguém pra processar, né? Por isso que eu não faço nada disso. E aí é engraçado, porque quem me conhece sabe, né? Não, quem me conhece pensa que, não, pô, o Rumble deve ter tudo em casa, servidor. Cara, não, porque eu não quero dor de cabeça, então o que eu posso pagar pra não ter aquele problema, eu pago, porque isso é hobby, né? Você fazer esse tipo de coisa em casa é um hobby legal, é divertido pra quem gosta. O meu hobby é cozinhar. Eu faço o meu próprio macarrão do zero, com a semolina, com o ovo lá e tal. Agora, servidor de armazenamento, gerenciador de senhas, que o pessoal também estava sugerindo fazer em casa, não. Prefiro pagar uma empresa que o trabalho dela é fazer aquilo, pra não ter incomodação, mas pra quem gosta, pra quem acha divertido, é bacana, mas mesmo que eu fizesse isso em casa, eu não recomendaria, né? Crianças, não tentem isso em casa, porque é algo que você tem que saber o que você tá fazendo e os riscos que você corre, que eu tenho certeza que é o caso do Gabriel e de todo mundo que faz isso, por isso que eu não recomendo pra ninguém, que é uma coisa que a pessoa tem que saber ali, ó, se der ruim aqui, é problema meu. A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Agora, vale lembrar também, né? Isso procede, você tem que saber o que você está fazendo, você é responsável. Então, não adianta estar só em casa, não basta ter um NAS em casa, você precisa replicar esse NAS em outros lugares. Vai que acontece alguma coisa com a sua casa. Agora... Isso é uma ameaça? Às vezes a pessoa fica chateada, né? Caramba, quer que minha casa pegue fogo, mas é uma coisa que, né? A gente tem o exemplo muitos backups foram perdidos porque o backup estava na outra torre, né? E aí caiu nas duas, né? Aí como é que faz? Então tem, né, questões de geolocalização, né? Você precisa ter uma independência estatística entre os teus backups para você não dar problema, né? Você vai lá, compra 2 HDs. Tá, mas comprou os 2 HDs juntos, mesmo lote, vão ter o mesmo defeito de fabricação quando não para de funcionar. Então tem... O que muita gente faz é colocar na casa dos pais, né, Coca? O Casey lá do ATP, ele adora NAS, né? E aí ele tem um na casa dos pais que faz a réplica do dele. E eu juro que eu já pensei nisso no passado, assim, pô, meu pai tem uma internet boa e tal, vou fazer um negócio desse, vou deixar outro lado. Se eu tivesse feito isso, eu já teria perdido o backup, porque a casa dele se afogou na enchente umas 3 vezes já. Então tá tudo bem com ele, não se preocupe, mas enfim, né, não teria sido uma boa escolha. Tem esse problema. Agora, quando der problema, muito provavelmente o que você vai ter que fazer é processar. Porque quando dá problema, as empresas não necessariamente vão encampar a sua dor e falar, vem cá, senta aqui, claro, que a gente vai resolver. Eu vou falar, sinto muito. Sinto tá aqui muito. Os termos e condições, né? Sinto muito e é processo. Então, não existe bala de prata, como se diz, nem mesmo com as empresas. Então, é a garantia que você... Né, são aquelas coisas que você tem que pesar. Né? Por exemplo, se a pessoa... Estatísticas. Se a pessoa invadir a minha casa, ela, por exemplo, eu tenho aqui meu cofre de senhas, vai ter aqui acesso às minhas senhas, é um problema. Mas ela não necessariamente, uma pessoa que está invadindo, pensa, caramba, tem cofre de senha nessa casa. Não, eu vou invadir essa casa aqui porque tem ouro. Você não sabe o que tem ali, via de regra. Mas se eu, por exemplo, vou invadir o servidor do OnePassword, eu sei que eu vou ter a senha de todo mundo. Então, um vazamento de OnePassword, por exemplo, né, um vazamento de algo centralizado, afeta muitos usuários, o que também é um risco. Obviamente que eles têm uma equipe de segurança para não deixar isso acontecer. Mas é aquela coisa do cobertor um pouco curto, né? Você vai para um lado, aí vai para o outro, depois vai para o outro. Infelizmente não tem uma solução perfeita. Quando existir uma solução perfeita, aí... Mas até lá, são as escolhas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia.
Um dos motivos de eu continuar usando o OnePassword, apesar de vários dos problemas, né, que a gente já reclamou do app e tal, mas é um serviço assim, e eu corro um risco gigantesco de estar falando isso aqui, porque, né, pode atrair, mas assim, desconheço qualquer caso na história do OnePassword, vazou um banco de dados com, né, 1000 usuários e senhas e não sei o que, né, outros serviços de senha não se pode falar a mesma coisa, né? Então, né, e eu sei que outros também já tiveram seus problemas, alguns não também, tem serviços open source e tal, mas assim, o OnePassword desses grandes conhecidos é o único até hoje que não teve nenhum grande problema desses, então espero que continue assim e que não esteja só segurando pra ter um problemão bem grandão uma vez só. Eu torço para que isso não aconteça, entretanto, a história diz que cada dia que passa tá mais perto de acontecer. Eu ia falar que o Coca diria que a cada dia que passa tá mais perto de acontecer. Eu tava esperando pra entrar e falar isso. É que nem eu penso quando tem acidente de avião e aí as pessoas ficam com medo de voar. Eu falo, não, cara, mas já deu o acidente, agora até dar o próximo vai demorar um tempão. Estatisticamente é o voo seguinte que é o mais seguro que você vai pegar na sua vida, né? Exato. Agora o Coca falou sobre a solução perfeita, etc, que tá esperando. Eu tô atrás de uma solução perfeita que eu sei que não existe. Vai existir com agentes de IA, mas enquanto isso não chega... Você acha que vai vir quando tiver os agentes. Mas tem cara de que vai vir. Vocês me dizem que é o seguinte, como é que vocês fazem a asepsia da galeria de fotos de vocês? Ou vocês fazem isso? Tira foto do dia a dia, um prato, manda uma foto, uma careta pra alguém e volta, um print do boleto do não sei o quê. Isso vai ficando na galeria, vai ocupando espaço. Ou não? É que nem o faniquito da formatação invisível do texto ali, né? Eu sei que das, sei lá, vamos supor, 25 mil fotos que eu tenho, pelo menos 5 mil são lixo. Mas quando que eu vou parar pra deletar 5 mil fotos da galeria? Não vou, né? Vocês fazem isso? Ou a galeria de vocês é essa bagunça toda de 50% fotos de verdade e 50% dia a dia que tá lá ocupando espaço só? Olha, eu tenho alguma organização, a galeria crua ali, o rolo, que antigamente chamava rolo da câmera. A fototeca. Eu fico imaginando os jovens vendo lá, rolo da câmera. É verdade. Por que chama rolo da câmera, né? Enfim, aquilo ali é uma zona, fica tudo jogado ali, screenshot. Agora no Fotos novo tem o botãozinho de esconder screenshot, que eu achei maravilhoso. Mas eu sempre tive o hábito de assim, fui numa viagem, tirei um monte de foto e tal, eu paro, na última viagem lá que a gente fez, todo dia no final, quando chegava no hotel lá, parava, sentava, ficava olhando e selecionava as fotos daquele dia que eu gostei mais e colocava num álbum. E então eu tenho um álbum dessa viagem que são só fotos boas que eu selecionei, editei, algumas eu editei, outras não. Então eu faço isso. Fotos do Yoshi. Eu tenho um álbum que inclusive é compartilhado com algumas pessoas. Aí, foto de cachorro você tira 20 fotos uma atrás da outra, vai ter 15 fotos iguais e 5 que prestam. Aí eu pego as 5 que prestam e boto nesse álbum. Então eu vou fazendo assim. Agora, limpeza da galeria de fotos propriamente dita, deixa tudo lá. Se um dia eu precisar de espaço, eu vejo. Eu pensei nisso por conta do Gabriel foi falando e eu sinto isso também, né? Que daqui a pouco os 200 GB da cloud tem que virar 1 tera, que tem que virar 2, porque tem um monte de print de boleto lá por espaço. Porque tem alguém na sua família do iCloud que tem 2 terabytes de vídeo de gravação de tela de joguinho. Não vou falar, não vou falar quem é, mas tem alguém na minha família que tava... Eu fui olhar e falei, caramba, 2 tera? Tem esses casos, mas eu olho hoje pro rolo da minha câmera, bem semelhante ao Rambo, eu olho como um diário de fotos. Então é uma timeline que tá ali, e aquilo que me interessa, aqui um albinho e tal, bonitinho. Mas eu até gosto, né, de pegar aquelas 20 fotos que eu tirei de cachorro, porque eu vou me lembrar do momento em que eu fiquei tentando enganar o cachorro para ficar quieto na posição que eu queria. Então, é muito mais um motivo de recordação para mim. É muito mais... sabe aquela coisa de, alegoricamente, né, de pegar um baú e você abrir um baú com as suas memórias, né, e você vai vendo. Então eu hoje olho essa timeline de fotos como isso. Então pra mim, se eu tiver só uma foto boa, eu talvez não lembre
que eu precisei de 20 fotos ruins para chegar naquela foto boa, então deixa as 20 ruins. É uma coisa que eu topo, né? Eu topo pagar por isso, então eu não faço asepsia. Mesmo que seja boleto, caramba, pô, paguei R$200 nesse negócio aqui, pô, naquele outro. Cara, pior que você falou, vai parecer besteira, mas eu já senti nostalgia vendo print de boleto sim. no rolo da câmera. Eu juro que sim, porque às vezes eu faço isso que você falou, vou lá e abro o baú lá, vou 2014 aqui ver umas fotos aqui. E aí tinha um boleto de alguma coisa, eu me lembro, verdade, eu comprei esse negócio porque eu ia fazer não sei o que, aí lembrei todo um negócio por causa de um boleto. Então, assim, antigamente o pessoal fazia diário, fazia pastinha, guardava às vezes papéis, né? Guardei a passagem de avião lá do não sei o que. E é muito mais barato você ter ali no rolo da câmera, né? Um boleto vai gastar kbytes. Então deixa o boleto ali. Então, beleza. Bom, quem tiver dicas a respeito disso, mandem pra gente, gigahertz.fm/feedback, porque vai que tem um app que tem já uma solução parecida com isso, mas tenho certeza que um dia vai ser chamar a carangueja e falar, limpa aí, fia. Ela vai fazer. Tá longe. Já tem o esquema de duplicadas, né? Isso eu já usei. Sim, duplicada é tipo coisa Gemini... duplicada da Faniquito mesmo. Sim. Duplicado mesmo, aquela... apertou 2 vezes seguida ali, que não tem nada. É assim. Bom, seguindo com os follow-ups, Rambo, você pediu de ajuda para gostar de Python. E o Fabiano Castelo deu ali a contribuição dele. Ele falou que a sugestão é você usar Jupyter Notebooks e Pandas também para manipular dados, porque é rápido, é simples, é sofisticado e é rápido, de novo, 2 vezes rápido, muito rápido, tá? E com Python você pode fazer muita coisa, mas ele acha que isso é de longe o mais legal do Python. O Fabiano tem um bom ponto, porque do pouco que eu uso de Python, quando eu uso é no Notebooks e mais especificamente usando a plataforma do Colab lá do Google, que inclusive eu pago para ter a versão mais top com as GPUs e tal. Que aí quando eu faço coisa de IA que mexe lá com as bibliotecas em Python, justamente para não ter que rodar na minha máquina, que é um inferno, eu uso os notebooks. Então, sim, é uma boa ideia, porém é aquela coisa, é um brinquedinho, né? Tipo, você consegue brincar ali, explorar as APIs, fazer experimentos, até treinar um modelinho, uma coisa. Agora, para você botar o negócio em prática mesmo, não vai ser num notebook que você vai fazer isso, né? E aí entra na questão que... É porque, assim, eu sou um programador profissional em muitas coisas, não em Python. E aí, sei lá, pra fazer esses experimentos é bacana. E pra quem tá aprendendo também é maravilhoso, né? Porque não precisa instalar nada, porque só de configuração de ambiente de Python você já joga o computador pela janela e desiste. Eu, como um não programador praticante, quando eu tentei aprender Swift 2 vezes, eu achei a linguagem bonitinha. Fez sentido, rolou. Eu comecei a aprender Python, achei ela tão estabenada, é engraçado, né? Ela é muito, sei lá, é muito mais rápido e fácil você ver o resultado, especialmente se você vai começar a mexer com o dado lá, ele mastiga, é beleza. Mas eu achei, sei lá, a sintaxe meio estranha, meio feia, assim, não sei. É tipo, você tá acostumado a ouvir italiano a vida inteira, alguém fala em alemão, sabe? Aquela coisa meio quebrada, assim, funciona, é super legal. Mas eu notei essa diferença, assim, então não sei se foi só a minha impressão, se é assim mesmo. Tem muita questão de gosto, né? Tem muita gente que odeia os curly braces, né? Da maioria das linguagens de programação. Inclusive a pessoa que inventou o Python provavelmente odiava porque não tem, né? E isso particularmente não me incomoda nem para um lado nem para o outro. Uma coisa que o Python sempre teve, que é uma coisa que eu gosto, que tem no Swift também, é o lance dos parâmetros das funções serem nomeados. No Python não é Bom, no Swift também não. Você pode ter ou não ter ali, porque você vai chamar uma função, você não é que nem no C, por exemplo, que você abre parênteses, coloca uma variável, vírgula, outra, você nem lembra o que é cada uma e paciência, né? Não, você tem que botar, isso aqui é X, isso aqui é Y, isso aqui é Z. Eu sempre gostei disso porque o meu cérebro de minhoca, quando eu tô programando uma linguagem que não tem isso, até eu terminar de escrever aquela chamada de função ali, eu já não lembro mais o que o último parâmetro faz, o que o primeiro faz. Então ter os nomezinhos ali ajuda. E o Swift tem aquela coisa que veio do Objective-C, que é das funções lembrarem uma frase em inglês, assim, e eu acho isso bonitinho também. Ajuda a raciocinar.
Melhor linguagem é PHP 6 e tenho dito. As pessoas adoram odiar PHP, mas ele tem um espacinho no meu Tem que ser coração. versão 6. Versão 6. Por que a 6 especificamente? Nunca existiu. Ah, tá. Sai da 5 foi pra 7. Poxa. Este esquema Microsoft de nomear as coisas. Uhum. Agora, pessoal, sobre mensagens de áudio, o Marcos Felipe mandou, ele ficou bravo. Ele falou assim, acho que essa birra com mensagens de áudio, uma briga inútil e levantada quase exclusivamente por profissionais de escritório. O trabalhador médio brasileiro não vai ficar escrevendo minuciosamente uma mensagem em texto enquanto tá no corre, porque o destinatário tem raivinha de áudio. E aí? O Marcos mandou isso por áudio? Eu entendo a crítica, porém, as pessoas que me mandam áudio, que eu reclamo, são profissionais de escritório. Então, no meu caso, especificamente, mas eu sei que sim, tem muitas pessoas, né? É que assim, tudo que a gente vai falar poderia ter um disclaimer antes, de tipo, sim, tem pessoas que estão numa circunstância que mandar áudio é o único jeito, mas se a gente for fazer isso em toda vez que a gente for falar de alguma coisa, a gente não sai do lugar e fica patinando, mas às vezes é bom lembrar, então o Marcos lembrou disso. Eu vou dizer assim, quando eu recebo áudio de uma pessoa que eu sei que está no corre, como ele disse, eu não só ignoro o fato de ser áudio e aquilo pode até me incomodar, mas eu nunca vou falar nada pra pessoa sobre isso, como eu até respondo em áudio se for necessário. Então assim, às vezes eu, tô combinando com um prestador de serviço, né, como a gente falou aqui e tal, eu vejo que a pessoa mandou um áudio porque ela tá no carro, sabe? O cara que cuida da piscina ali passa o dia inteiro no trânsito e o único jeito dele se comunicar é por áudio. Eu vou ouvir o áudio dele e vou mandar um áudio de volta, porque eu tenho essa noção, né? Então acho que é muito caso a caso, mas as pessoas que eu reclamo mesmo são profissionais de escritório como eu, então não tem desculpa. Colocar isso como uma briga de classe é complicado. Eu acho que a gente aqui especificamente, o Bruno era fã de mensagem de áudio. Mas ele é dublador, né? Mas é que tá, nós somos podcaster, né? Nós também deveríamos ser amantes de um áudio. Vamos combinar que um áudio você consegue ter uma noção melhor pela entonação, se a pessoa tá estressada, se não tá. Um áudio traz muito mais informação do que algo meramente escrito, né? Nós deveríamos... A gente reclama de áudio e a gente manda um áudio de 2 horas pra milhares de pessoas toda sexta-feira. Pra você ver como é que é. Por isso que eu acho meio complicado colocar isso em termos de classe. Eu acho que isso é mais uma coisa, cara, tem gente que não gosta, né? A gente até pode pensar numa questão de produtividade, né? Que, de repente, os profissionais de escritório, eles têm uma rotina de escritório, a rotina de escritório não cabe um áudio, ok. Embora eu já, similar ao Rambo, que recebeu mensagens de profissionais de escritório, também recebi mensagens de áudio de profissionais de escritório. Vendedor gosta muito de mandar áudio. O meu problema com áudio é o seguinte, o tempo que é mais valioso do mundo é o meu. Então, eu tô no meu corre e eu vou defender o meu tempo. Cada um que defenda o seu. E aí, eu não tô menosprezando o trabalho ali do brasileiro médio. Cara, você liga lá pro teleatendimento, é sempre uma dor. Eu sei que vai ser uma dor, uma difícil. Mas, cara, dá aí teus corres. Vai, porque o tempo que é importante é o meu, não o seu, né? Isso pra mim é bem claro. Então, se tem uma pessoa que faz parte do meu dia a dia, uma pessoa que é importante pra mim, me manda um áudio, peraí, né? O que tá acontecendo? Vamos lá, vamos interagir, vamos resolver. Mas, saindo desse escopo, vou valorizar o meu tempo. Entendo que o cara tá lá no corre, né? Eu tô precisando de um serviço lá, um chaveiro pra abrir a porta aqui, e o cara vai e me manda um áudio. Eu vou falar com o cara com áudio, porque o importante é o meu tempo e eu preciso resolver aquela porta ali, então eu vou responder pro cara. Mas se chegar ao mesmo tempo o áudio e uma resposta por texto, meu filho, eu vou pro texto, porque eu já sei o que é, né? Tá, você tá aqui já me dizendo, já tá me pedindo endereço, tá, o endereço é esse e vem. No áudio eu nem sei o que o cara falou. Peraí, o que ele falou? Ele tá, né? Porque tem, às vezes num áudio, falei de chaveiro, porque às vezes se você fizer ô chaveiro, abre a minha porta aqui, o cara provavelmente vai te fazer uma série de perguntas, porque ele precisa saber primeiro se é a sua casa. Senão eu chego pra um chaveiro, abre a porta aqui, ó, rua B, aqui número 3500. Aí ele tem que saber que aquela casa é sua. Então, mas
Então ele vai fazer perguntas genéricas que você vai odiar, que ele vai chegar e falar pra você assim, peraí, mas não tem outro jeito de você entrar? Que vai dar vontade de você responder, claro que não, se tivesse eu já tinha entrado. Mas ele quer fazer aquela pergunta pra você falar, descrever um pouco da casa, pra ele... É o jeito dele não se complicar, e cada profissão vai ter a sua triagem natural. Então, não acho que seja um problema de classe propriamente tal. Acho que tem a ver com pessoas que gostam e que não gostam, pessoas que acham que é mais produtivo, menos produtivo do que propriamente uma classe, mas entendo completamente o que o Marcos Felipe disse. E se você gosta de mandar áudio, continua mandando. Eu adoro, mas não vou responder. Outra coisa, eu jamais reclamo com a pessoa que tá me mandando áudio. Isso é algo que me incomoda e eu comento aqui, mas eu não vou, a pessoa me manda um áudio, ai, você é muito chato, fica mandando áudio, pô, né, não faço isso e eu não recomendo que ninguém faça, né. O que pode acontecer é, naquele momento, eu não poder escutar o áudio, porque eu tô no meu corre também, como disse o Coca, e não é um momento oportuno pra eu escutar um áudio. Aí vai atrasar ali, vai ter um delay no desenvolvimento do assunto, mas eventualmente a gente continua. Agora, reclamar com a pessoa, né, não, isso eu não faria. É tipo assim, sei lá, bebê chorando no avião. Me incomoda, mas é um bebê, ele vai chorar e não há nada que se possa fazer sobre isso, então vai me incomodar, eu vou ficar incomodado porque eu sou um ser humano e eu me incomodo, mas paciência, eu me incomodo quieto na minha. E o lance do áudio é a mesma coisa. Acho que depende, sim, se todo mundo que tá no corre se entende que mandar áudio é assim, beleza. Se todo mundo se entende, tá ótimo. Mas se a pessoa, pra quem você vai mandar o áudio, você já sabe que ela não gosta de receber, eu acho que você pode tentar não mandar o áudio. É que nem... A gente fala de jeitos diferentes com pessoas diferentes. Você fala com... Não quero dar nenhum exemplo aqui. Mas é assim, né? Então, o jeito diferente de você se comunicar inclui não só o linguajar que você vai usar, mas o meio também, né? Então, se você sabe que a pessoa não gosta de receber, ou que sempre que ela fala, putz, agora eu não consigo escutar, você pode escrever o que você quer, por favor? Beleza, você se adapta a essa pessoa. Ninguém tá errado aí, né? A gente brinca, né? Se a gente for falar sem exagerar as coisas aqui, fica um podcast meio chato, né? Então tem isso, é o que o Roma tava comentando, né? De uma coisa, outra coisa, né? Eu detesto receber áudio e sempre falei isso porque eu poderia falar, eu adoro receber áudio, dá na mesma, né? Só que pra mim é o sinal de menos, não é o sinal de mais, né? Eu já falei sobre isso aqui, essa é a brincadeira, e só por causa disso o universo tá tirando com a minha cara que até agora não apareceu essa maldita opção de ativar no WhatsApp a transcrição. Só eu no planeta não recebi isso ainda, eu vou lá em ajustes, eu já recebi. Conversas, pra mim até agora não apareceu. Mas é bem ruinzinha, viu? Eu vejo, a Lari já recebeu, né? E ela recebe dezenas de áudios por dia, e o pessoal de trabalho mesmo manda rapidinho, doutor, eu preciso daquilo. E aí você vê, tem vários gaps, né, que quando não consegue transcrever exatamente o que você precisa, e aí tem lá o feedback, o joinha, pra cima, pra baixo, né? Foi útil, não foi útil, acho que é isso que ele pergunta. Mas português sempre sofre, né? Não é a língua original que eles estão desenvolvendo, né? Vai pro feedback mesmo. Quando você tem comunicação urgente, geralmente ela é por áudio, né? A galera de segurança, por exemplo, tem um rádio, passa um, passa pra outro. E é sempre focado. A minha treta com o áudio, né? E quando a secretária eletrônica era mais comum, que a pessoa ligava, aí falava assim, né? Quando a secretária atendia. Eu queria falar com você, mas você não pode atender, né? Tá bom. Eu ligo depois. Não disse quem é, não disse o que queria, não falou como é que eu encontro aquela pessoa pra ligar de volta. O áudio parece que, pra pessoa, digamos assim, média, é um lugar onde ela exercita o pensamento. O pensamento tá conectado na boca e ela vai falando o que ela tá pensando, né? Ela não chega e diz, é verdade, você não atendeu, tá? Então vou deixar aqui um recado, alguma coisa. Que um texto, eu acho, que te força um pouco mais a pensar no que você tá escrevendo. A gente não tem muito essa coisa de escrever o pensamento, mas posso estar errado também. Sempre que fala de secretária eletrônica, eu me lembro de quando a gente chegou em casa das férias, no final dos anos 90, sei lá, e tinha um recado na secretária eletrônica de alguma pessoa que a gente não conhece. Ô, Carlos, só pra avisar que o nosso pai faleceu essa madrugada, não sei o quê, o velório vai ser não sei aonde, e tava lá esse recado na nossa secretária eletrônica e a pessoa até hoje não deve mais falar com o irmão porque não foi no velório do pai. Que horror. Agora, para finalizar aqui os follow-ups, sobre limpeza de tela, teclado ou qualquer item no seu escritório, o Gustavo Novaes mandou uma dica que inclusive serve
pra acender churrasqueira, tá? É o link no compressor portátil, vai ter o link na descrição aqui, obrigado a ele por ter mandado essa dica. Pois é, eu vou revelar aqui um faniquito que eu tenho. Eu nunca sei se o correto é injetar ar ou aspirar o ar. Porque às vezes eu vejo, caramba, mas se eu jogar um ar comprimido aqui, eu vou estar empurrando a sujeira mais pra dentro. Eu quero tirar a sujeira. Então acho que um aspiradorzinho faria mais sucesso. Mas aí também eu vou estar puxando a sujeira lá de dentro. Aí eu não sei o que eu faço. Eu evito ar por causa disso. O que eu vejo o pessoal fazer quando quer fazer uma limpeza bem profunda é os dois. É você sopra de um lado e suga do outro, né? Mas o que eu percebo pelo meu uso de ar comprimido, que aí eu não sei se você tem alguma recomendação sobre isso, Coca, mas eu já vi, eu acho que em vídeo de pessoal que faz manutenção e tal, recomendando não usar esses compressores, assim, porque acho que o ar é muito forte ou pode gerar estática, alguma coisa assim. Então eu uso só aqueles de latinha mesmo, que é mais fraquinho, que é só pra dar uma sopradinha. É o que, tipo você soprar com a boca, só que não voa cuspe no negócio. E aí eu acho que o que eu vejo é que isso só solta a poeira. Então eu só uso isso pra coisas abertas. Então, tipo, teclado, tela, coisas abertas, assim. Eu não vou espirrar um negócio desse no buraquinho da ventoinha, porque daí vai acontecer exatamente o que você falou, vai só empurrar a sujeira pra dentro. Pois é, aí aspira, injeta o ar. Eu tenho um que é uma borracha, né? Que você aperta, é um sopradorzinho de borracha, você aperta, ele tem um biquinho e ele faz esse sopro para não voar perdigoto. Mas eu confesso que eu fico ali no pincelzinho muito por causa disso. Se alguém tiver mais dicas além dessa aqui, que o Gustavo mandou de outros métodos, talvez um aspirador, para complementar aqui o compressor portátil, gigahertz.fm/feedback. Agora, nessa semana, a gente viu uma notícia, o CAD virou notícia no mundo inteiro, porque ele se juntou à lista de órgãos de países que falaram: Apple, chega aí, vamos conversar, mas traz a carteira, tá? Porque baixaram novas recomendações com força, com ameaça de multa também em relação à App Store. Mas antes de falar sobre isso, a gente vai agradecer aqui a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar, depois 3 meses de bônus, se você assinar o plano anual em expressvpn.com/ADT ou usar o cupom ADT no checkout ou clicar no link aqui para já cair no site com o cupom aplicado para você poder proteger a sua conexão, os seus dados. Eu usei ExpressVPN ininterruptamente pelos 8 últimos dias viajando, porque eu usei, é o que eu sempre falo, né? Internet do aeroporto, a do hotel, a do avião, a de vai saber de onde, né? Os dados geralmente são o preço, uma parte do preço da conexão. Tem internet que é paga ainda assim, seus dados pagam um pouco disso. Então, os sites que você acessa, os servidores, os aplicativos, por quanto tempo, que dispositivo que você está usando, né? Mas é tudo seu. Você deveria poder dizer não e você diz não com a ExpressVPN. Passa a ser tudo criptografado pelos canos impenetráveis lá dela e nem ela, na verdade, sabe o que você está fazendo com os seus dados e com a sua conexão. Eles investem muito em velocidade e em estabilidade, então mesmo roteando a sua conexão para fazer um caminho maior, você não vai perder nisso, e isso é ótimo porque se você usa a VPN para ver streamings, então se você usa o Max, que é o que eu sempre falo, que é o que eu uso todo dia, né? Vejo The West Wing no HBO Max, o que é Max agora, né? Estados Unidos, não tem aqui no Brasil. Roteio pelos Estados Unidos, vejo numa boa, na qualidade máxima que o serviço oferece, não tem esse tipo de problema. Para jogo também vale a pena vocês testarem. Digam pra gente se para jogo também funcionou bem, mas acredito que vai funcionar também. Então vai lá em expressvpn.com para você ver como é fácil colocar no seu tablet, no computador, no roteador. O roteador é bacana que você protege a família inteira de uma vez só, né? Na TV, dependendo do modelo, né? Apple TV, que é como eu uso. E aí, se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus ao final desses 12, depois de testar por ainda por cima, em expressvpn.com/ADT, ou usando o cupom ADT no checkout, ou clicando no link na descrição para cair direto já com o cupom aplicado. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado, ExpressVPN. Muito bem, nessa semana voltou à voga, na verdade. O que aconteceu foi em 2022? 3? Faz um tempinho. O Mercado Livre abriu um processo contra a Apple no Brasil e no México, alegando de práticas anticompetitivas quando o assunto é App Store, por não permitir sideloading, não permitir também você fazer pagamento da compra interna por fora do sistema da App Store. O que a gente viu rolar no mundo inteiro. Esse assunto ficou aí longe dos holofotes, mas rolando ainda. E nessa semana a gente viu que o CAD instaurou, vou ler aqui do texto do Mac Magazine, um processo administrativo contra a Apple
sobre a taxa cobrada para o pessoal por compra interna e também como a exclusividade da App Store como distribuidora, né? Então, tanto a parte de compra interna quanto também a parte de sideloading. E eles falaram, né, que vão apurar suspeitas aí de abuso, venda casada também, me digam. Venda casada tem um termo específico do que isso quer dizer, né? Que venda casada virou tipo obsolescência programada, né? Quando alguém não gosta de alguma coisa, já fala que é isso, mas nesse caso específico aqui está sendo defendido que é isso. Tem já a aplicação de medida preventiva com uma multa diária de R$250 mil, caso não seja cumprido. E a Apple tem 20 dias, me parece, para cumprir as determinações aí do CAD. Eu fico pensando o seguinte, me digam se o CAD ele tem o poder de mandar isso ou ele recomenda isso e a justiça decide se isso é válido ou não. Ou se daqui a 20 dias, de fato, a gente já vai ver a Apple virar a chavinha que ela certamente tem, porque ela não é besta nem nada, por conta da Europa, que foi a primeira a começar a dar chicotadas aí, Estados Unidos veio logo em seguida com o Spotify, etc. Mas e aí? Sideloading liberado amanhã? Primeiro eu preciso comentar aqui que sim, essa chavinha existe e... Sabe aqueles principalmente coisa mais... Hoje em dia tem naquelas plaquinhas de hobby e tal, mas antigamente tinha até em produto de consumidor que tem uma carreira cheia de chavinhas, assim, que você vira umas pra cima, umas pra baixo. A Apple tem basicamente isso com relação a regras de App Store e outras coisas. Não é só uma chave que liga Marketplace, é cada aspecto minucioso das políticas de App Store e tudo mais, ela tem uma chavinha que ela consegue ligar remotamente com base em geolocalização. Então, se o Tim Cook acordar amanhã de bom humor e resolver acatar a decisão do CAD, ele manda virarem as chavinhas todas que tem que virar lá e, pum, tem Marketplace e sideloading no Brasil. Então, eu penso no quadro de luz do mínimo necessário, obrigatório, né? É só isso, então vira só essa chavinha, as outras você nem encosta, nem olha pra ela pra não ativar por engano. É só essa, né? Então eu imagino isso mesmo. E por algum motivo, cada chavinha é o nome de um elemento químico. Eu não sei por que resolveram fazer assim, mas tem algumas que não são elementos químicos. Enfim, ela tem essas chavinhas e eu não sei até que ponto essa decisão veio dessa forma, talvez porque já viram o que rolou na Europa e já sabem que, como já rolou por lá, não deve ser tão difícil habilitar isso por aqui, porque 20 dias de prazo, se não tivesse já tudo pronto, seria uma loucura, né? Mas, como já tá tudo pronto, seria perfeitamente viável dentro desses 20 dias a Apple seguir e cumprir essa decisão. Agora o Coca vai dizer pra gente, se possível, se isso que a primeira pergunta que você fez, se isso é uma decisão, se é uma recomendação, como é que funciona? Só um ponto aqui interpretativo, talvez o seguinte: a Apple tem 20 dias para apresentar mecanismos e ferramentas para disponibilizar em território nacional opções adicionais de distribuição de aplicativos e sistemas de processamento de pagamentos. Senão vai rolar essa multa. Esse apresentar é meio ambíguo. Então, né? É o quê? É mostrar um pages? Falando assim, tem esse, não vai ter esse, a gente vai entrar com recurso com esse, ou não? Ou deve já virar a chavinha mesmo, né? O CAD, ele tem poder de aplicar multa, né? Essa parte que diz, eu tenho multa diária lá se eu não cumprir. Ele tem essa capacidade, esse poder, dentro ali ali da defesa da concorrência, né, das defesas econômicas, mas tudo isso cabe, né, recurso, né, não é uma decisão, é meio que assim, né, quando você é multado pelo guardinha, o guardinha ele não tá te multando, ele tecnicamente tá te autuando, ele tá falando, olha, você foi um menino feio, então toma esse papelzinho aqui e vai lá que aí você vai receber uma multa. Aí você se defende ou não, aí, né, acaba virando uma multa de fato. Mas assim, nesse momento o CAD falou assim, Apple, vou dar um negócio aqui, que é o que acontece nos Estados Unidos, a Europa tá repensando, não um papel, mas enfim, né, repensando o jeito App Store de ser, e aqui o CAD está fazendo a mesma coisa. E o curioso que o Rambo, né, falou, caramba, mas no offline, né, antes da gravação, mas caramba, o Mercado Livre, por que o Mercado Livre tem interesse? E se não fosse o Mercado Livre, né, porque o Mercado Livre, quer a gente queira, quer não, tirando a questão do interesse, ele é grande. Imagina se fosse eu, o CAD, a Apple ela é feia. Não, é que nem vocês entrar com um pedido lá no Supremo.
cara, não é pra mim, né? É uma baita grana pra você conseguir um advogado que tenha condições de abrir um recurso que possa chegar lá no Supremo. Então tem algumas coisas que são, entre aspas, vamos colocar assim, pra gente grande. Então, não que bom, né? Não que o Mercado Livre seja o nosso salvador, não é esse o ponto. Ele certamente tá fazendo o corre dele, e a gente também tem que fazer o nosso corre. Mas, enfim, vamos ver o que vai sair daí. Provável que nesses 20 dias a Apple apresente e fale, não dá pra fazer nada. Aí o Caio vai dizer, mas você fez na Europa. É verdade, então dá pra fazer aquele bocadinho lá. Eu acho que a Apple não vai chegar e vai falar assim, sim, a gente tem como fazer isso sim, já vai fazer. É negociação. Não é? Acho que... Mas você fez na Europa. Vocês não são Europa. Eu não sou a mãe da Europa. Quem você acha que você é? Você não é a Margarete. Que tá de saída, inclusive, né? Essa é uma matéria bem interessante sobre isso. O Tecnoblog explicou o seguinte, que essa é uma medida preventiva, o que quer dizer que ela vai ter que ser cumprida até o final do processo ser concluído, o que não tem prazo fixo para acontecer. Então esses 20 dias que a Apple tem, parece que são para apresentar como ela vai fazer isso e já começar a implementar, porque se ao final do processo der que ela tá errada mesmo, talvez ela tenha que pagar esses 250 mil por dia acumulativo. Vocês nos digam a respeito disso, o pessoal que é engenheira de lei e trabalha com isso vai ajudando a informar a gente aqui, mas a Apple não vai falar nada sobre isso, claro que ela não vai se dar mais corda ainda para se enforcar ainda mais em posição de desvantagem, né? Mas há quanto tempo a gente fala que isso é inevitável? Que mesmo que dessa vez que o Mercado Livre não role, daqui a 1 ano, daqui a 2 tem outro processo, o contraponto é, sim, aí a cada um desses dias em que ela não precisou fazer isso, ela fatura mais um caminhão de dinheiro, né? O que para ela é o objetivo. Ok, né, mas... E se fizer também não muda nada. Então... Quem é que vai abrir um marketplace? O Mercado Livre vai, beleza, o Mercado Livre vai lançar o Mercado Livre Store, daí você baixa os apps lá... Não vai fazer nem cosquinha na Apple isso aí. O lance do DMA deve estar sendo caro pra Apple... Primeiro, foi caro porque todo o desenvolvimento técnico que eles tiveram que fazer foi grande, foi muita coisa que eles tiveram, levou mais de 1 ano só para eles implementarem tudo, então isso custou muito caro. E tem o lance das multas também, porque eles não estão satisfeitos, de repente vai tomar multa, vai ser multa cara, ok. Agora, na prática, as mudanças em termos de concorrência, nossa, agora tem a Outstore e tem a loja da Epic Games. Meu Deus, a Apple vai à falência. Cara, não faz tanta diferença. E no Brasil, então, meu Deus, não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho mais provável, talvez, eles abrirem isso aí, liga a chave ali, pronto, eles calam a boca. Porque, e se acontecer dessa forma, eu até vou ficar feliz, porque a gente vai ter o lado bom do DMA sem as coisas que eu discordo do DMA. Porque o lance do sideloading, marketplaces e tal, eu acho bacana. Agora, aquele lance de browser padrão que eles fizeram lá, ficou uma nojeira. Então, a gente vai ter o bolo e vai comer o bolo. Olha que legal. Já tá no ar na Europa, né? Tudo valendo, etc. Sim, faz tempo. A gente já viu estudos, relatórios sobre o impacto disso? A gente vê anedoticamente que não fez tanta diferença. Mas na prática mesmo, o seu contato, por exemplo, com o pessoal de desenvolvimento Rumble, e não sei se o Coca também viu alguma coisa sobre isso recente. Tem coisa sobre isso recente? Ou aquela coisa tipo, tá valendo, beleza, agora pode. E aí todo mundo fala, legal. Tipo a Siri no Mac, sabe? A gente sempre quis, ou arquivos no iOS, né? Sempre quis, a hora que chega, fala, bonitinho, empolgante. Legal, como desliga. Eu não conheço nenhum desenvolvedor que tenha lançado um app num marketplace, além do Riley, que criou o marketplace, propriamente dito. Não conheço em conversas com desenvolvedores do mundo todo, inclusive da Europa, até hoje eu não vi nenhum relato de alguém falando, decidi sair da App Store e lançar aqui nesse marketplace porque eu vou fazer mais dinheiro. Ninguém. Não, assim, zero, nada. Não fez diferença nenhuma. Não tô falando isso pra menosprezar o trabalho do Riley, maravilhoso o trabalho que ele fez. A Outstore é muito bacana, testei, funciona. Ele conseguiu lançar o emulador na App Store pra todo mundo, porque a Apple liberou a emulação na App Store, nos Estados Unidos e no resto do mundo também. Mas assim, não vi nenhuma diferença na prática. Eu acho que nem tem estudo e nem vai ter, porque não tem o que estudar, assim, porque de fato não mudou muita coisa.
se mudou alguma coisa, assim, eu não tô sabendo de ninguém que tenha mudado pra sair da App Store, lançar no Marketplace ou lançar nos dois. Eu sei que acho que o Setep lançou um Marketplace ou ia lançar, mas também não sei se isso foi pra frente, e se foi... o fato de eu não estar sabendo fala muito, né? Então... Eu acho que se na Europa a gente não tá vendo isso vingar, acho que muito menos aqui no Brasil. Exceto o Mercado Livre, eles devem ter algum interesse, vão fazer alguma coisa, mas acho que vai ser isso. Eu não vou colocar lá no Chibi Studio um negócio para brasileiros comprarem pack do Chibi Studio usando Pix. Não vou, desculpa. E aí entra um ponto também, né? Na Europa tem todo o lance de que ela tá sendo investigada porque ela fez, mas não fez tudo que a Europa pediu, né? Tudo que a Europa falou, ela falou assim, vou fazer desse jeito aqui. Ela falou, não, faz o que eu tô pedindo, por favor. Por favor, não, né? Não tem mais favor. Faz o que eu tô pedindo. Então, parte da não adesão, imagino que seja por aí, porque é isso, ou você paga 30% por nós, pode fazer fora, mas você paga o quê? 27%? É um absurdo assim, não dá, né? Pelo amor de Deus. Então, essas coisas não devem ter ajudado muito. Eu não encontrei em detalhes a respeito disso aqui, se assim, disponibiliza aí Pix e não chega perto. Não sei se tem já nessa minúcia acertado, mas o trabalho da Apple agora é tentar achar as contradições e os intervalos nas determinações pra falar, gente, não pode, não dá, não quero, não vou, e essa briga certamente vai seguir, né? Não é que tá definido, mas é questão de tempo. Chegou aqui esse tipo de coisa, e se não for dessa vez, vai ter uma que ela vai ter que ceder, não vai ter jeito. E tomara que dê certo isso aí, justamente porque é uma parte bacana das coisas, e a minha expectativa é que, passando isso, alivia o lado dela por aqui e a gente evita coisas piores que poderiam acontecer, porque o nosso país é campeão de inventar moda idiota, né? Tipo, daqui a pouco, não, todo iPhone tem que vir com 10 apps nacionais instalados por padrão, ou tem que valorizar apps nacionais, essas coisas de Brasil que, desculpa se você que tá ouvindo acha isso bacana, eu não acho uma escrotidão, então tomara que passe isso aí pra de repente se livra de drogas mais pesadas. Ou de poder instalar aplicativo de Android. Por que eu não posso instalar app de Android no iOS? Putz, quanto tempo você tem? Se pudesse, seria maneiro, mas não rola. Então, né? Eu encontrei, ali deve ter mais ou menos uns 3 meses, um estudo sobre isso. Não vou dizer que era um estudo sério, porque o estudo basicamente dizia, em linhas gerais, que teve um aumento da concorrência, porque agora o Google tinha que mostrar, né, lá nos resultados de busca, né, e aí com isso dava uma visibilidade para os serviços, mas era o único ponto positivo, porque nos outros pontos, né, falava, isso aqui vai, né, ter um efeito, né, de impulsionar os outros mercados, que é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Agora os consumidores vão poder escolher, mas não dizia... agora a gente teve um aumento de 10%, 15%, 20%. Não tinha números, né? A única coisa que eu lembro bem que eles pontuavam era essa questão do Google, que aumentava para alguns players em específico, mas esses players em específico não dominaram o mercado. O Google continua sendo o Google. E você tinha muita crítica em termos de custo de implementação, né? Caramba, isso aqui custou muito para implementar. Você tem a resistência das empresas porque é custoso, mas não chegava em benefícios decisivos. Isso aqui é bom por causa disso, por causa daquilo outro. Mas o que não significa que seja ruim, né? Pode ser que só não tenha estudos, mas para aquele... Como é que é? O trabalhador médio brasileiro? O cara não vai escolher, né? O trabalhador médio brasileiro... Primeiro que talvez ele não tenha iPhone, mas né, ele não vai... Antigamente tinha, lembra que tinha? Para ter benefícios de imposto, aí tinha uma lista feita no Brasil, aplicativos feitos no Brasil, né? E... assim, né? Nada contra, né? Não é essa a questão. Mas você compra, chega e quer usar. Talvez você vá... A gente usa a mesma senha para tudo. A gente não tem organização de senha, né? A gente vai se preocupar com isso lá na frente, né? Depois que a gente tem algumas dores de cabeça, depois que a gente já usou há algum tempo que a gente... Peraí, existe algum outro browser mais interessante aqui pro meu uso? Então, talvez... É legal ter essa possibilidade, mas talvez ter logo no início não necessariamente, né,
tem ali 5 opções pra você. Peraí, Google ou esses 3 outros nomes aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida? Se você perguntar sobre Bing, é provável que as pessoas não conheçam sobre Bing, né? Porque não é Bing, o que é Bing? Algumas pessoas... Sim, conhece, o serviço de busca da Microsoft e tal. Mas, no geral, cara, eu vou aqui, é Google, eu vou pelo Google, navegador, eu conheço aqui o Chrome, eu conheço o Firefox, vou ficar aqui nessas duas. Não tem tanta e de coisas que a gente conhece e usa, né? Se a gente for pegar cada um dos aplicativos ali e buscar alternativas, que é ótimo, mas às vezes a gente quer só o pacotinho, né, chegar então de alguma maneira esse resultado, e por isso que eu guardei esse resultado, ele era um pouco da minha expectativa. É bom ter, mas não vai mudar o mercado. Tem que ter a opção, você tem que ter, mas você não vai usar. Então você vai usar essa opção lá pra frente, né? Depois que você sofreu com o Safari ou não, cara, tem algum outro aí, mas decidir isso na hora que você tá instalando. Você comprou o aparelho, cara, eu uso o Safari ou uso o outro? Cara, eu não sei, não tem uma tabela comparativa aqui, preciso usar um, preciso usar outro, né? Então... O lance do browser na Europa gerou algumas situações meio bizarras, assim, em alguns... Porque é baseado, tipo, nos, sei lá, 15, 20, sei lá, um número de browsers mais populares na loja daquele país, da Europa. E ali a ordenação da lista é aleatória, então não pode ter uma ordem específica, não é ordem alfabética, é aleatória. E você é obrigado a rolar até o final da lista e ver todas as opções para poder dar o next. O que tem que aí... falar em voz alta para ele saber que você viu e prestou a mesma atenção para cada um. O que isso para mim é ofensivo, assim, você tá dizendo pro usuário que ele é um bebê. Aí é o nanny state, né? Não, vem aqui, dá a mãozinha, deixa eu te mostrar aqui, um por um, o browser. E aí tinha browsers bizarros na lista. Tinha browser de Tor, da rede Tor na lista. Imagina sua avó configurando o iPhone lá. Aí, Tor, o ícone é uma cebolinha, que bonitinho, vou instalar esse aqui. A sua avó tá na Dark Web e não sabe o que tá fazendo. Nada funciona. Não dá, cara. É assim, eu entendo a intenção, né? Mas de boas intenções naquela história. Não rolou, assim, não foi uma boa ideia. Quer dizer, talvez a ideia inicial até que era boa, mas não funcionou. E falando nisso, no episódio do Área de Trabalho que foi ao ar hoje, eu e a Bia discutimos sobre... A gente fala muito lá, a Bia se interessa muito pelo tema de juventude usando redes sociais, o impacto disso. A gente fez o episódio aqui, né, falando sobre o Geração Ansiosa, etc. Nosso crossover de mundos aqui. E a gente tem acompanhado algumas leis sobre uso de telefone em escola, esse tipo de impacto e de reações, e proposta de lei aqui, proposta de lei lá fora. E nessa semana na Austrália a gente repercutiu isso a fundo lá no Área de Trabalho. Saiu uma regulamentação nova que o primeiro-ministro falou que vai acontecer, como vai caber às redes, é uma regulamentação meio bizarra, tá? Que vai exigir que os australianos de todas as idades confirmem que eles têm a idade suficiente a partir de 16 anos para usar redes sociais e YouTube. Eles classificaram o YouTube como rede social, na verdade. Então, de TikTok, a Facebook e YouTube também. Mesmo com consentimento de pais ou responsáveis, os jovens não vão poder usar, é proibido mesmo, 16 para baixo não vai poder. E ele falou o seguinte, para deixar claro, o limite de idade vai ser aplicado, mas a forma como a indústria vai buscar cumprir isso é uma questão para a própria indústria. Se virem, né? E falou também que a lei prevê que as redes que vão ser penalizadas se menores de 16 anos acessarem as redes. Os menores não vão ter nenhum tipo de pena se eles conseguirem acessar a rede, porque cabe à rede fazer esse tipo de controle, esse tipo de bloqueio. E a gente até repercutiu, vou deixar na descrição aqui para quem se interessar mais a fundo sobre esse assunto, que nos Estados Unidos tem também um outro projeto de lei, na verdade, que está prevendo que o Google e a Apple verifiquem a idade das pessoas que forem usar aplicativos, ao invés da rede social. Ao invés do Facebook garantir que você pode usar, o Google e a Apple têm que saber se você pode ou não baixar para você poder usar o aplicativo. Isso tudo está acontecendo meio ao mesmo tempo. Aqui também tem legislação que está rolando aí, circulando sobre isso, também a parte de escola, que é separado, mas é junto, no fim das contas, né? E o Rambo escutou o episódio, leu as notícias e falou, olha, eu tenho
pensamentos aqui. Diga. Acho que todo mundo tem, né? O Henrique até tá falando aqui, ele tá na Austrália, né? Falou que o pessoal tá brigando lá por causa dessa lei, porque eu estaria, com certeza. E me parece, assim, é tão mal feito que parece algo que sairia do Brasil. Assim, eu conseguiria ver o Brasil entrando nessa. É que eu acho que o Brasil em alguns aspectos é tão avançado, em outros é tão atrasado, que não chegou nesse ponto ainda. Não estamos maduros o suficiente para alguém ter tido uma ideia maluca dessas. Mas eu vejo na Austrália, especificamente, muitas propostas de regulamentações e legislações absurdas envolvendo tecnologia. Já teve várias decisões lá de não, proíbe criptografia, acabou, não tem mais esse negócio de criptografia aí, é só terrorista que usa isso, proíbe, e aí tipo chegou na portinha de passar o negócio, e aí alguém chegou, gente, vocês estão maluco? Proibir criptografia vai acabar o mundo se a gente fizer isso. Enfim, vocês entenderam. Mas então eles têm às vezes umas ideias meio idiotas, né? E eu sei que a intenção é boa. Acabamos de falar de intenções. Eu concordo, já falei várias vezes aqui, eu não acho que rede social é lugar para criança. Eu acho 16 anos até uma boa idade, um bom corte, uma boa idade de corte. Embora eu acho que idade não defina, a idade não é uma boa maneira de definir isso. Mas enfim, tem que usar algum critério, então usa a idade. Agora, YouTube... Você pode, assim, de repente pode usar YouTube, mas sem comentários, que a parte de rede social do YouTube é comentários, ou pode só ver vídeo, mas não pode postar, né? Não sei, porque Lembrando que existe o YouTube Kids. Não, e existe... Não existe só besteira no YouTube. Assim, eu uso o YouTube como aprendizado e usei quando eu era adolescente, inclusive, talvez eu não estivesse aqui se não fosse vídeos de YouTube, geralmente apresentados por uma criança de 13 anos fungando no microfone, ensinando tutorial de alguma coisa. Talvez eu não estaria aqui se não fosse... De Python, a gente sabe. De PHP 6. Então eu acho que tem que se pensar nas ramificações das ideias que você propõe, principalmente quando você está se falando de regulamentações que vão afetar uma nação inteira e pode ter consequências negativas. Aí isso eu nem entrei aqui na questão de como você verifica idade de todo mundo sem invadir a privacidade de todo mundo. Pior ainda se considerar que cada plataforma vai ter que fazer o seu e fazer do seu jeito. Cadê o padrão, né, Coca? Então, assim, se vocês querem impor uma verificação de idade, cria um padrão nacional que consiga, de algum jeito, fazer isso de uma forma que preserva a privacidade das pessoas. Não joga no colo de cada plataforma fazer do seu jeito, e aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? Em algum lugar... vai ter um banco de dados lá com foto do ID, com o jornal do dia de milhões de australianos, e isso vai vazar em algum dia, e quando isso vazar vai ser um problema. Não é se vazar, é quando, porque vai vazar. Assim, e aí vai ter, não, mas o Facebook sabe implementar as coisas com segurança, mas vai ter a rede social do Zequinha lá que não vai... implementar com segurança e vai vazar o ID de todo mundo. Já vazou, né? Então deixa. A Austrália não tem lei de proteção de dados? Boa pergunta. O Henrique tá acompanhando ao vivo aqui, vamos ver se ele fala assim, tem sim, temos LGBT, porque ele falou que a Austrália é quase igual ao Brasil, né? Fala inglês, não tem crime e paga em dólar, mas de resto até o clima é parecido. Então talvez tenha LGPD australiana, vai saber. Olha... O Case File que eu escuto de True Crime discorda que não tem crime na Austrália. Mas eu entendi o que você quis dizer. Os animais na Austrália já são criminosos. Vocês procurem aí, tem um vídeo que viralizou recentemente, são brasileiros que estão morando na Austrália e apareceu um koala no quarto deles. Foi mó legal. Olha, ele falou que tem sim, que a lei é feroz, assim como os animais. Foi isso que eu fiquei pensando, assim. E aí, se tem lei de proteção de dados, como que você concilia implementar uma verificação de idade com uma lei de proteção de dados que provavelmente não permite certos tipos de coisa? Então, eu acho que a ideia em si de você proteger as criancinhas, entre aspas, não é ruim, porém, como sempre...
parece muito a canetada mágica, assim, está determinado que vai ser assim, e a pessoa acha que só dela escrever isso num papel e carimbar e assinar e protocolar, isso vai acontecer. Mas o mundo real não é assim, e isso, se acontecer, o que eu acho muito difícil desse jeito, mas se acontecer, vai ter consequências bem complicadas que vão muito além de proteger as criancinhas. Eu acho engraçado também que penaliza as empresas, não penaliza os jovens. Pai responsável não existe, né? São filhos do Estado. Não existe pai, né, e mãe, e tio, vó, sei lá, nessa história. Deixa eu só complementar com uma coisa antes do Coca contribuir com o lado dele, que é o seguinte. O James Chisholm, que ele é deputy, se fosse o vice-secretário de comunicações e mídia do Departamento de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Regional, Comunicações e Artes. Caramba. Ufa! É o Dietrich. Ele falou o seguinte, né? Que existem técnicas bastante inovadoras hoje em dia de você verificar a idade sem usar um documento oficial, apesar disso também ser uma possibilidade. E com ele deu algumas liveness. opções. Então, algumas opções, algumas tecnologias que ele disse que são inovadoras podem envolver detectar padrões de uso de teclado, usar reconhecimento facial ou fazer medidas que envolvam perguntas e respostas para mensurar, make an assessment, né, para inferir ali basicamente se uma pessoa tem ou não uma certa idade. Essas outras técnicas, eu lembro que no fórum do blog do iPhone era assim, né? Pra você confirmar que era um humano, era assim: água mole em pedra dura, tanto bate até aqui, e você tinha que falar o que era, no final. As pessoas mandavam no suporte porque não entendiam o que elas tinham que fazer ali, porque era um problema, né? Então, esse negócio de perguntas e respostas me lembrou muito disso, né? Tipo... Me permitam ser um pouco lacrador aqui por um momento, mas isso aí é uma estratégia extremamente preconceituosa, porque você ignora que existem pessoas que têm déficit de aprendizado, então ela vai ter dificuldade de responder as perguntas. Ah, mas não devia estar na internet. Mas vai que a pessoa está na internet para melhorar. Eu falei esses dias, não lembro se foi num bônus track, onde é que foi, de um canal de YouTube que eu assisto, de um cara que é disléxico e ele faz vídeos no YouTube lendo artigos para melhorar a leitura dele. E aí esse cara, será que ele talvez ele não tivesse na internet e é isso, né? Aí, reconhecimento facial. Primeiro, invasão de privacidade. Não interessa se não tem documento, é invasão de privacidade. Segundo, e se a pessoa não tem câmera? Sei lá, a pessoa tá no computador, ele não tem câmera. A pessoa é pobre, não tem dinheiro para ter um computador com câmera. Você tá excluindo uma classe social da internet. Segundo, se a pessoa tem uma deficiência de desenvolvimento, que ela tem cara de criança e é adulta. Pode acontecer, sabe? Eu acho que nenhum desses métodos... E aí, considerando que a responsabilidade é da empresa, eles não vão querer usar nada disso, porque se der ruim e descobrirem que tem um menor de idade ali usando, aí a empresa vai ser processar lá, vai levar multa e tal. Então a empresa não vai fazer nenhum desses métodos que eu já expliquei várias formas de como eles são falíveis. A empresa vai querer fazer de um jeito que seja, entre aspas, infalível, e aí vai envolver algum documento, alguma coisa. Algo tem que ser feito. O que tem que ser feito não se sabe. Eu amo tecnologia, favorável à tecnologia. Qualquer banimento de tecnologia me incomoda muito, mas faltam estudos e cada um quer dar o pitaco e não entende de nada. Há um tempo atrás eu vi a organização, a Sociedade Brasileira de Pediatria falando de uso de tela. Cara, tu é pediatra, tu entende de outra coisa, não é o teu desenvolvimento de bebês, não é o desenvolvimento cerebral. Isso ali é mais pra galera ali de psico, né? Mas tudo bem, você vai ser o primeiro contato dos pais e tal, que você que vai dar ali um feedback. Mas não sei se é o teu lugar de levantar essa bandeira. Acho que seriam outros profissionais, mas... Enfim, né, acho que faltam estudos ali, acho que mexe muito com a emoção de serem crianças. E algo tem que ser feito, mas o quê? Como? Né, tem uma profissão que eu acho muito curiosa, que é o analista legislativo, que é um analista de leis, é o verdadeiro engenheiro de leis. O vereador, o deputado faz a lei, aí entra o analista legislativo, peraí, vamos ver se pode essa lei. Essa lei... mexe nisso aqui, que é contra aquilo dali, aí lista tudo que pode, o que não pode, reformula, redige de uma outra maneira, né? É quase como se fosse boa parte das leis, né, antigamente eram, e revoga-se todas as leis em contrário, exatamente porque não sabe
decoram as outras leis. Revoga-se a 3, a 4, a 100, né? E aí entra esse papel. Então, eu entendo que são boas as intenções, mas ninguém tá realmente ali fazendo um estudo sério. Como é que a gente pode usar a tecnologia para fazer com que ajude no desenvolvimento? É sempre aquela coisa de, não, tecnologia banido, celular fora, e acredito que celular seja uma coisa ruim por um simples motivo. Eu nunca vi um jogador de futebol que tá entretido lá jogando, pegar um celular. Não, né? Deixa eu ver meu WhatsApp. Não, o cara tá entretido ali no jogo. E quem tá vendo o jogo, se você tá ali no cinema, você não pega ali um celular pra responder. Você não... deixa eu ver aqui a minha timeline de rede social. Pior que tem gente que pega, viu? E isso irrita. É por isso que eu mudei o exemplo de WhatsApp. Se eu estiver atrás. De WhatsApp pra... Às vezes eu sou até incisivo. Pô, fala pra Ana que você não vai poder ir não, né? Eu leio a mensagem do cara, vejo que ainda responde o cara só pra constrangir o cara. Essa é outra história. Aí por isso que eu mudei o exemplo de Twitter, né? Quando você tá realmente entretido naquilo que você tá fazendo, você não pega o celular. Você só pega o celular quando você tá chateado. Ou é importante, né? Como diria lá nos Estados Unidos, mas e se tiver um ataque na escola? Então, se tiverem coisas importantes acontecendo, você pega no celular. Mas quando não é isso, você pega no celular quando você tá entediado. Então, se você tá numa sala de aula e se vê tentado a pegar o celular, é porque ela tá, né, te entediando. Tem alguma coisa errada nessa sala de aula. Mas não vamos mexer na sala de aula. Vamos banir o smartphone. Tá, legal, bane o smartphone, mas o cara vai continuar batendo a caneta na mesa, vai continuar se distraindo, vai precisar de remédio para se concentrar. Acho que o vilão dessa história não é o celular, não é a rede social. Ela tem o papel dela, ela pesa em algumas coisas, mas eu não sei se é da maneira que estão colocando. Talvez seja um momento, cara, não sei o que fazer enquanto não vem estudo, mas a gente tá há 15 anos já nessa, não deu tempo de estudar, né? Eu fico muito chateado quando vem uma, entre aspas, mera proibição sem um estudo embasando, né? Só na base do achismo. Eu acho que tudo isso tenta atacar pelo lado errado o problema, porque o problema não é a rede social. O problema é a pessoa que usa, ou a forma como usa, e sim, isso tem a ver com a idade, porque dependendo da idade, você pode ter mais acesso, menos acesso, tem coisas que você deve não fazer, mas eu vi, por exemplo, recentemente teve uma discussão em algumas bolhas da internet, porque uma mulher fez um vídeo falando de uma filha da amiga dela que estava indo no psiquiatra porque ela seguia influencers na internet e todos eles eram ricos e tinham muito dinheiro e faziam viagens caras e compravam coisas caras, e a menina ficou deprimida porque ela não tinha tanto dinheiro quanto os influencers que ela seguia. Isso foi a forma como ela explicou. Daí eu fico pensando, o problema é a influencer mostrando a vida dela, que a gente sabe que não é a vida, né? Que é aquele retrato bonitinho da vida. Ou será que já não tinha uma questão, no caso era uma menina de 13 anos de idade, eu acho. Será que ela já não tinha uma questão, porque não me parece algo normal você ficar deprimido porque você percebe que existem pessoas mais ricas do que você. Eu acho que tem alguma questão mais profunda aí do que simplesmente, meu Deus, uma pessoa rica, pum, depressão. Acho que é mais complicado que isso. E eu acho que passa também por desestigmatizar. Nossa, existe isso. Eu nem acredito que eu consegui falar. Eu acreditei. A questão tirar o estigma da questão da saúde mental, porque também, às vezes, a pessoa vai ter um problema ali, independentemente de ter rede social, de ter internet. Se não fosse a rede social, de repente, esse caso que eu contei, se ela não fosse ter esse problema por causa lá da influencer que seguia e tal, ela ia ter por causa de outra coisa. Foi só... O trigger foi a rede social, que era o que tava ali naquele momento, e calhou que foi a rede social, mas poderia ter sido outra coisa. O Coca falou da escola. Eu estudei maior parte do meu tempo na escola, não existia celular, muito menos smartphone, e era bem como você falou, se a aula era chata, a galera
inventava toda sorte de maluquices pra se entreter, qualquer coisa menos prestar atenção na aula chata. Então não é o celular que faz ou não. E eu acho que é muito atacar pelo lado errado. E eu acho que a gente tem que começar a falar sobre responsabilização de quem é responsável por aquela criança. Você vai lá e compra uma bebida alcoólica e dá para um menor de idade, você é responsabilizado. Então você deixa uma criança acessar sem restrição redes sociais que, para começo de conversa, você provavelmente deu o celular ou o aparelho que seja que ela está usando, você tem que ser responsável por isso. O que ela fizer naquela rede social é responsabilidade sua. E eu acho que só assim a gente vai começar a ver as pessoas começando a ter mais cuidado com o que os jovens, as crianças fazem nas redes sociais, porque a gente vê muito galera usando sem restrição nenhuma, completamente sem supervisão. Ah, mas dá muito trabalho. Eu sei, mas então não dá celular. Ah, mas todo mundo tem. Você não é todo mundo. Pronto. Quando eu era criança, funcionava. Era só falar, você não é todo mundo e pronto. Assim, talvez já seja tarde demais, tá? Mas as pediatras e os pediatras que escutam aqui o ADT já mandaram feedback e falaram assim, Coca, pediatra vai até 18. Na verdade, a própria... Isso vem da época que eu trabalhava com a agência de farmacêutica. Tem caso que até 21. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda quando tem algum tipo de problema crônico de desenvolvimento, etc. Mas... é só pra gente pontuar isso aqui, pra gente passar a informação completa, apesar de você ter colocado no ponto que não é sobre isso, mas só pra passar a informação completa. E isso que o Rambo comentou, assim, não sou pai. Eu não sei qual é o desafio de conviver com um adolescente de 15, 16 anos que que já entraria aí nessa lei de banimento, mas que com 16 anos não vai ficar lá, pai e mãe, vendo mensagem por mensagem, vendo se tá... Tudo bem que o adulto ainda é responsável pelo jovem quando até for até a maioridade, né? Mas me parece que existem níveis de acesso, confiança e privacidade e as redes sempre operaram nesses vácuos. Esse é o problema, né? Aí a solução... O TikTok acabou de anunciar que no mundo inteiro, por conta de uma lei da Europa e do Reino Unido, eu acho, que não vai poder ter filtro de beleza pra menor de 18 anos, falando, putz, quer saber? Faz o contrário do Tim Cook, liga a chavinha pra todo mundo e pronto. Não vai ter filtro de beleza pra menor de 18 anos no mundo inteiro e é isso aí. Eu não sei quando que vai entrar em vigor aí, mas virou notícia ontem ou anteontem. Saiu até no 95 Mac falando sobre isso, né? Essa idade limítrofe da proibição é que eu acho que é o problema. Criança de 8, 10, 12 anos, assim, no Twitter, né, no Facebook, aberto ali, é um problema. O mundo inteiro tem uma estrutura gigantesca para predar em cima dessas crianças, inclusive as próprias redes. E o que dizer de usuários que estão lá para fazer o que devia. Então essa é uma outra questão, mas quando tá mais para cima ali nesse limite, deve ser bem desafiador encontrar esse equilíbrio. E para isso eu definitivamente não tenho a solução e não invejo tá nesse fogo cruzado em 2024 aqui, enquanto tá tudo prestes a acontecer, mas nada aconteceu, mas o problema segue e ninguém tem um guia pra como lidar com isso. Não, e aí teve nos Estados Unidos também, né, mas daí lá a ideia é que, tipo, o Google e a Apple lá nas lojas de apps deveriam verificar a idade, aí, você não tem a idade mínima, não pode baixar o Facebook. Achei ok a ideia, e que eu saiba, a App Store, eu tenho quase certeza que na Coreia, especificamente, ela já tem um esquema de verificação de idade lá. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas acho que envolve um QR Code, por algum motivo. Mas enfim, talvez escaneie o QR Code de algum documento, alguma coisa assim. Mas aí eu fiquei pensando, beleza, ok. E no navegador? Facebook.com, TikTok.com, Twitter.com. Pronto. Burlei não, daí vai ter que implementar no Safari. Tá, mas e aí quando tiver navegadores de terceiros, sabe? Então me parece um tapa-buraco bem michuruca esse aí, bem mequetrefe, porque tá, beleza, a pessoa não vai instalar o app do Facebook, o app do Instagram, mas todas essas redes você acessa na web sem app. E esse lance de você verificar a idade
pelas App Stores, tanto pela Play Store quanto na App Store mesmo, veio de um lobbying do Facebook. Quer verificar? A gente acha que tem alguma coisa a ser feita assim. Fala com ele ali. Né? A gente, tudo bem, né? Se você mandar, eles fazem, a gente, pra não ter nenhum tipo de responsabilidade também, porque eles, claro que eles sabem que é o vespeiro, e claro que eles sabem que vai cair pra cima deles. Então, enquanto eles conseguirem atrasar isso, é que nem a Apple com as decisões, né? Vai ser melhor pra eles, mas a solução não é essa, mesmo porque a estrutura já existe, né? De controle parental, de idade indicativa, de tipo de aplicativo, você conseguir restringir ou não. Né? E aí, ao contrário da Austrália, que fala assim, não, nem pais podem falar que sim ou que não pode e pronto. O Screen Time, ele bloqueia site e app. Então, se você botar lá, não, Facebook tem limite de meia hora por dia. Não tem como acessar nem o app, nem o site. E você faz isso, tipo, você bloqueia o app do Facebook, ele bloqueia o app e o site. Agora, essa ideia de verificar na App Store não resolveria nada. Até porque assim, beleza, fizemos aqui... Tá, e se a criança tiver um Mac? Aí o Facebook vai lá e lança um app por fora da App Store. É perfeitamente possível no Mac. E pronto, acessa pelo app no Mac. Então, essa solução aí não rola, não. É claro que a gente, especialmente para vocês que têm filhas e filhos, mandem pra gente sobre aqui no Brasil. Enquanto a gente estava falando aqui, o Henrique comentou que, primeiro, na Austrália tem um fator bem ruim, que lá tem o país que mais tem consumo de material de abuso infantil, e que todo esse lance da lei de proteção de jovens com rede social apareceu justamente como uma resposta a diferentes tipos de problemas de abuso e também de auto-machucado, automutilação e esse tipo de coisa lá, que também é uma questão grande, bullying também. Então, nunca é uma coisa só, né? O problema é que nunca é uma coisa só. Então, tentar achar uma solução que resolva esses problemas todos, não chega a partir do momento chega a ser contraproducente. Mas estamos os três falando aqui de orelhada, então para quem tiver experiência diária com esse tipo de coisa, manda pra gente que a gente quer saber. Então vai lá em gigahertz.fm/feedback. E por meio desse link, vocês também podem mandar perguntas, que foi como, por exemplo, fez o Danilo Carvalho, que foi lá e falou assim: tô estudando inglês e quero indicação de vocês para podcasts gringos para melhorar o listening. Pode sair do campo de tecnologia até, mas qualquer assunto, né? Qualquer assunto é válido. E mandou um grande abraço. E aí? Olha, eu lembro quando eu tava mais cru no inglês e começando a pegar a questão de listening, né? De conseguir compreender melhor e tal. Foi meio que combinou com a época que eu comecei a acompanhar a Apple, comecei a usar coisa da Apple, e aí eu assistia muito as keynotes da Apple com o Steve Jobs, e eu lembro que ele tinha um inglês que eu conseguia compreender mesmo quando eu ainda tava bem cru, assim. Não pegava 100%, mas pegava porque a questão da pronúncia clara, fala, né, com a boa cadência, que às vezes tem gente que fala muito rápido, come palavra e fica difícil de entender. Oi. E eu lembro que demorou bastante tempo para eu conseguir escutar podcast em inglês, quando eu ainda não dominava, porque parece que só ouvir é mais difícil do que você tá assistindo uma parada. Então, se o Danilo tá bem no começo mesmo e ainda tá mais difícil, eu recomendaria assistir bastante coisa também, não só escutar. Mas aí eu dei uma olhada na minha lista de podcasts aqui, porque de cabeça não me veio nenhum, e eu comecei a imaginar assim, quais que eu escuto que tem uma pronúncia fácil de compreender, assim, fala pausado, fala todas as palavras, todas as sílabas, né? E sem ser uma coisa forçada também, tipo, sei lá, podcast do Duolingo, todo mundo falando assim, né? Daí não seria legal. Mas tem o Darknet Diaries, que é um podcast de segurança da informação, e aí o cara entrevista pessoas que já foram presas porque hackearam alguma coisa e tal. Aí, claro, tem o entrevistado, muitas vezes, aí o entrevistado, às vezes a fala não é tão fácil de compreender, mas o apresentador fala tudo com muita clareza e é fácil de entender. O Upgrade da Relay, eles falam ok, assim. Aí tem 2 sotaques diferentes, pode ser uma boa pra pegar sotaques, né? Que tem o Mike fala com um sotaque mais britânico, né? E aí tem o sotaque americano junto também. Uhum. O Connected, talvez, porque daí tem mais um que é o Vititi, que fala com sotaque de italiano, mas daí talvez seja um pouco avançado. E tem também o próprio ATP, eu acho, no geral, assim, eles falam
bem, assim, não é muito difícil de entender. Claro que é difícil falar hoje em dia, né? Eu não sei como é que seria... Se bem que o ATP eu ouço basicamente desde que começou, e quando começou eu não era tão proficiente ainda e eu conseguia entender de boa. Não, o sotaque mais carregado lá é o do Syracuse, o do Mark Arment e do Casey, eles são bem... Não sei se neutros é a palavra certa, mas... New York, aquela coisa assim. Ali, aquele lado, assim. E mesmo de Nova York não é aquela coisa, o sotaque clássico, caricato, mafioso, italo-americano, assim. Não, é mais tranquilo. Não fala, sei lá, não vou nem tentar, mas não fala assim. E se quiser se aventurar um pouco, eu falei agora há pouco do Case File, que é um podcast de true crime da Austrália, e tem o sotaque, o apresentador tem o sotaque australiano, mas é um sotaque que não é muito carregado, e ele pronuncia todas as palavras bonitinho, sempre compreende, fala devagar. Pode ser uma boa também para pegar um sotaque diferente e até algum vocabulário também, porque tem algumas palavras que eu aprendi escutando o Case File que são palavras que se usa mais na Austrália e que não se usa em outros lugares. É o 404 Media também, o principal apresentador tem um sotaque bem carregado. Eu tenho uma dificuldade tremenda de diferenciar entre sotaque, assim, se eu prestar atenção, aí eu consigo, mas se eu tô escutando, o britânico e o australiano, pra mim, eles estão na mesma categoria de cérebro, assim. É diferente, eu sei que é diferente, mas alguém começa a falar, eu categorizo, eu sempre acho que é inglês. Fala de outro jeito aqui, a entonação tal, você vai pro australiano ali. Australiano é só pedir pra falar no, se falar ner, é australiano. Fala nai, mas de podcast eu vou recomendar o 20,000 Hertz, que eu sempre recomendo, mas é porque ele é muito bom. Não só de temática, não só de produção, mas nesse caso aqui, o Dallas Taylor, ele fala com o cuidado de fazer com a pronúncia perfeita e fluência, o cara, e é bem tratado o áudio, aquela coisa, é bacana. E você vai aprender horrores, é muito bom esse podcast. Tem um que faz tempo que eu não comento aqui, mas elas têm o sotaque americano carregado, assim, bem cheio de... que é o Gastropod. São duas mulheres que fazem um episódio a respeito de temas aleatórios da culinária, da origem do bagel, como é que o kiwi foi parar nos Estados Unidos, assim, vai cavando na história, explicando e contexto, etc. Esse foi um que explodiu a minha cabeça, o do kiwi, porque elas explicaram, né? Pra quem não sabe, eu não vou dar spoiler, mas é muito bom esse aí. Então acho que esses são os dois, saindo da parte de tecnologia, o Rambo deu bastante dica de tecnologia, eu acho que esses dois vão dar bons treinos. O 20,000 Hertz vai ser mais fácil de entender, e o Gastropod vem na sequência para dar uma variada ali de temas, né? E também dos próprios sotaques, mas ainda assim nada desafiador. Não vai pegar um texano raiz ali falando, que aí esquece, né? O Planet Money também. Planet Money, cara, eu vou e volto com Planet Money, É sabia? reportagem, né? Então é aquela coisa mais padrãozona, assim. Mas eu sou bem que nem você com o Planet Money. Eu não escuto todos. Eu vejo o título e se me chama a atenção, eu escuto. É tão ultra produzido que me dá preguiça de chegar no filé mignon do negócio. Eles vai com um preâmbulo e vai e volta e dá o contexto de uma coisa nada a ver, porque vai ligar, assim, tem que estar no mood certo. Ou um tema fala, putz, escuta esse. Aí quando você me passa, eu escuto, mas... Aí eu falo, na verdade, né? Saudade de ouvir Planet Money. Eu escuto 1, 2, 3, 4... Eu desisto de novo, até você mandar mais um. Eu vou falar uma coisa que eu não deveria falar estando aqui, porque a gente é podcaster, mas tem muito anúncio no Planet Money. Assim, é um episódio de 8 minutos ter 2 minutos de anúncio, e não é tipo 2 minutos contínuos, é 30 segundos no começo, 30 minutos... Incomoda porque quebra e são assuntos mais densos que eu quero absorver em detalhes e tal. Eu juro que eu tô quase assinando o negócio deles lá, porque eu acho que eu escutaria mais se não tivesse anúncio. Falando nisso, patrocínio@gigahertz.fm. Exatamente, vão lá. Para as pessoas reclamarem de anúncio aqui também. Danilo, tem aí excelentes opções. Eu queria lembrar de audiobook, porque né, você fala de sair do campo da tecnologia. Se você quer treinar o ouvido, você vai pegar primeiro que é um livro, a gente entende que é minuciosamente escrito, e por ser um audiobook, vai ser minuciosamente falado com uma boa pronúncia. Então você não cai nos vícios de linguagem eventualmente que um podcast pode ter. Embora, né, talvez você queira exatamente essa naturalidade do podcast, eventualmente, mas um audiobook também é uma boa. Ainda que, né, tenham as séries. Só que série talvez você
queira assistir, tá lá no seu lazer, não queira exatamente estudar. E um livro, né, você pode colocar ali da mesma maneira que um podcast, você vai ouvindo e vai aprendendo. Mas uma dica extra também, além dos audiobooks, e aí fica a seu critério, né, pegar um tema do seu interesse, no começo você não vai entender nada, mas continua, porque vai chegar na metade do livro, o teu ouvido vai estar sincronizado. Então, ouça um livro que você quer ouvir, porque é um bom livro e você tem interesse, mas se não entender nada, continua. porque isso é muito comum. Às vezes eu tô, sei lá, vendo um filme, e aí o filme ele tá em português, legal, beleza. Aí passo para assistir, tô 2 horas concentrado ouvindo português. Aí depois entra um filme em inglês, eu fico meio perdido ali, uns 2 minutinhos, até que desenrola, mas tem uma atração ali, tem uma resistência, não é tão... A chavinha não vira tão rápido. Bug de idioma bagunça muito a cabeça. Eu queria, inclusive, fazer um apelo aqui, porque é muito comum, principalmente na internet, as pessoas zoarem quem... eu fiquei 1 semana nos Estados Unidos e não sei mais falar português. Tem os babaca, né? Mas assim, tem certas coisas que acontecem, de fato. Eu sou uma pessoa que eu bugo demais com esse negócio de idioma. E aí tem coisas que eu não sei falar em português porque são relacionadas ao meu trabalho. E eu só usei elas num contexto de língua inglesa. Então, não é que eu estou sendo babaca, que eu tô querendo aparecer, porque pra mim isso não é mérito nenhum. Pelo contrário, é um bug. Mas eu acho que tem o bullying justificável com certas pessoas que são só babacas. Mas a gente tem que aprender a diferenciar quando a pessoa é babaca e quando a pessoa é só meio bugada mesmo. Mas você ia falar da dica do Deblin, né? Então, ele recomendou Land of the Giants, que eu recomendei aqui. Cada temporada Muito eles bom. falam sobre uma empresa gigante. Já teve sobre a Amazon, já teve uma recente, acho que já concluiu, sobre a Disney também. Então, é o melhor. Você treina e ainda aprende alguma coisa que é... Mais que você manje da empresa, eles cavocam, e a entrevista e vai na história e vai com esse funcionário. É muito bacana. Também super bem produzido. Vale a pena. E bem pronunciado também. Também, A dica do importante. Coca de audiobook eu achei fantástica também. Porque aí você pega o listening puro, assim, pra de fato treinar a compreensão. E aí pra pegar mais a manha de conversação e vocabulário do dia a dia, podcast, série, pode ser uma boa. Na hora que tiver bacana, você já escuta o livro do Matthew McConaughey, com aquele sotaque bem característico dele, e você sabe que você já dominou ali. Agora, Rambo, Ricardo Cardoso quer saber se tem algum jeito de saber o nível de desgaste dos AirPods, da caixinha de carregamento, quer saber se o AirBuddy, que lembrando, promoção do Black Friday vai ter o link na descrição, né? Ou algum outro utilitário deixam saber esse tipo de informação? Ou a Apple não quer que as pessoas saibam? Olha, eu acho que eu tô tendo um déjà vu aqui, porque parece que a gente já respondeu essa pergunta. Ela já esteve entre as candidatas a serem respondidas. Tá. Isso foi em off? Você falou com a sua voz de off. Agora fica em on. Então, eu tô tendo déjà vu, mas não só da pergunta, mas parece... Eu não sei se eu sonhei com isso, mas eu acho que eu já vi em algum lugar falando de saúde de bateria de AirPods. Não no AirBuddy, que não tem. Que eu me lembre, não tem. Só se eu implementei Dormindo. sonâmbulo e não me lembro. Mas tá na minha listinha de coisas de pesquisa e desenvolvimento pra ver se tem um jeito de fazer isso. Mas assim, de pronto, eu acho que não tem nenhum lugar assim que fala isso. Até porque, eu não sei, é meio fácil de você perceber na prática ali, né? A caixinha, antes eu carregava uma vez a cada 2 dias, agora tem que carregar todo dia. Você vai vendo a coisa deteriorando aos poucos. A hora que você pensa, mas já? Quer dizer que, pronto, é o seu identificador nativo de se a bateria tá ruim ou não. Mas sim, tá na minha lista pra investigar, porém, de imediato não tenho nenhuma recomendação. Quem tiver, gigahertz.fm/feedback. Agora, pra concluir, eu só vou aprender, só vou escutar, porque vocês adoram falar sobre isso, eu nunca mergulhei. O Bruno Franco quer saber como ou se vocês lidam com as redes que os roteadores das operadoras criam nas casas. Recentemente ele fala, eu aposentei meus AirPods velhos de guerra aqui por um sistema mesh da Huawei e, para minha surpresa, vi que o roteador da operadora, que é a Claro, tinha habilitado uma rede no meu roteador. Na instalação, eu pedi para o técnico para não fazer isso, ele me mostrou que não estava habilitado nenhuma rede Wi-Fi, mas imagino que ela foi habilitada remotamente. Surpresa maior eu tive
ao solicitar no site da operadora que fosse desligada, e eles informaram e ameaçaram que fazendo isso eu perco alguns benefícios da operadora, como acesso ao Wi-Fi público, e comentaram que essa rede não gera nenhum problema ou impacto na minha banda. Isso é uma rede que, se eu não me engano, acho que quase todo mundo, principalmente se morar em condomínios, você abrir aí, eu tô até abrindo aqui o meu Wi-Fi pra ver se aparece aqui, acho que é Net Claro Wi-Fi o nome da rede, e eu vou dizer o seguinte... Sem cajadinho. É que tem o Captive, né? O portal lá. Eu vou dizer uma coisa pra você, Bruno. Se você desabilita isso, você tira o meu acesso à sua rede quando eu tô perto da sua casa. Eu já usei essa rede porque eu sou cliente da Claro, então eu tenho... o que é isso aí? Basicamente é assim. É um pedacinho da sua rede ali, o seu roteador, a operadora habilita essa rede, que é pública, entre aspas, né? Porque você precisa ser cliente para acessar. E aí, se um cliente da operadora tá no alcance daquele roteador, ele pode se conectar nessa rede e ele vai ter acesso à internet, mas isso é uma rede meio que separada da sua, tá no seu roteador ali, mas não é exatamente a mesma rede. Esse lance de falar que não gera nenhum impacto, eu já não sei se eu acredito, mas é um benefício que a operadora oferece, que é basicamente um esquema de rede comunista. Cada um fornece um pouquinho ali, compartilha a sua rede, e aí você, quando estiver em um lugar que não tem sinal ou que você quer usar o Wi-Fi, se tiver a rede lá, você usa. Pessoalmente, eu acho justo, se você optar por não contribuir com essa rede pública, você também não ter acesso a ela, assumindo que esse seja o único benefício que você perde. Se for só esse o benefício, eu diria que, cara, desliga, porque se você nunca vai usar isso, não tem porquê. Agora, se cortar outros benefícios, aí eu acho que já vale procurar um Procon aí, alguma coisa, venda casada. Na dúvida, venda casada. Pede pro Mercado Livre contato de advogado. Eu já usei essa rede e eu fiquei... é uma rede, mas não é lá... A velocidade não é muito alta, assim, a experiência foi bem ruim de usar. Eu preferi, talvez tenha sido a época, tava com aquelas ondinhas cheias, então tava bem forte, mas... Cara, aqui no aeroporto de Florianópolis tem essa rede, e eu comparei essa rede, a rede pública do aeroporto, ambas com VPN, porque eu não sou doido, ExpressVPN, e a rede 4, acho que na época tava pegando 4G, não tava pegando 5G. No aeroporto de Florianópolis, essa rede da Claro era boa, funcionava bem, dava tipo uns 80 mega, bacana, com VPN, sem VPN deve dar uns 100. Então assim, depende do lugar, né? Então pode valer a pena ou não. Eu usei ali pegando de outros roteadores, né, de pessoas físicas, e assim... Eu falei, melhor ficar aqui com a minha rede, porque aqui tá sofrido. Até o processo do CAPTCHA é complicado, é lento, aí vai, assim, não foi um processo azeitado. Pessoalmente, não tem nenhum problema com isso. Não é uma outra rede, tipo como se fosse rede de convidado, não afeta nada ali a tua rede propriamente tal. Você tem ali um modem que você não usa toda a banda que está disponível. Você tem lá 100 MB, 200, 300, enfim. E vai ter uma parte além disso dedicada para essa rede. Então você não perde velocidade. Sim, o único impacto que você vai ter seria uma maior interferência, porque vai ter mais Wi-Fi. Mas isso é a vírgula da vírgula da vírgula da vírgula. Porque você tá cheio de Wi-Fi, teu vizinho de baixo, de cima, né? Todo mundo tem Wi-Fi, então tem muita interferência. Então, eu nunca me incomodou propriamente tal, nunca pedi pra desligar, nunca me atrapalhou. Nunca, caraca, tá lenta a internet aqui. Nunca passei. Por isso que passei foi o contrário. Quando eu tentei usar, assim, era mais pra um acesso rápido, quebrar um galho, do que propriamente, caramba, hoje eu vou trabalhar aqui de home office nesse lugar aqui, vou usar, que vai me atender bem. Nossa, ainda bem que você concorda, porque eu fiquei com medo do Coca falar, não, Rambo, que isso? Isso aí o cara vai hackear a sua rede.
Eu fico me perguntando assim, eu imagino que isso tem um IP separado, né? Porque a minha maior preocupação com relação a isso seria, sei lá, alguém usa essa rede que tá pingando no meu roteador e comete algum crime. E aí vem bater a polícia na minha casa depois. Mas foi do seu IP aqui, ó, que fizeram o negócio. Mas eu imagino que como você tem que autenticar com o número de telefone na hora que entra na rede, provavelmente eles sabem que não era o dono daquela rede que estava usando, e eu imagino que tenha um IP separado. Muito bem, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/406 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero, como sempre, agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, as avaliações e principalmente, gente, que recomendam o ADT para mais gente ainda poder descobrir o podcast. Chega aqui toda semana para se divertir toda sexta-feira. E agradecer, é claro, a vocês, Rambo e Coca, pela copresnetação de mais um episódio. Valeu! Eu tô lá no mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Para falar comigo, só bater lá no Google Coca-Tech ou ir no Instagram, @coca.tech. Mandar uma DM que a gente interage. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Instagram e no Threads, acabou a dicção, né? Eu apresento por aqui o A Fonte e o Área de Trabalho, apresento para Luriá Sob Controle e todo sábado sobre a coluna opinativa do Mac Magazine. No último fim de semana sobre como mais 4 anos de Donald Trump querem dizer mais 4 anos de Tim Cook. O link vai estar na descrição. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou! Valeu. Tchau, tchau!